Toma. Aí, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Saber quais são as condições de equilíbrio. Quais são as condições de equilíbrio? É quando, ó, eu só estou em equilíbrio se o meu vetor aceleração, só se o meu vetor aceleração for o quê? Tiver módulo igual a zero. Estou começando a entender. Consequentemente, a lei de Newton, Francisca, meu amor, quem é vetor? Força e aceleração. Se eu não tenho aceleração, quem é a força resultante? Qualquer coisa vezes nada é quanto? Nada. Então, preste atenção. Siga o meu raciocínio. Não me decepcione. Professor, para ter a condição de equilíbrio, eu preciso que a força resultante dê quanto? Zero. Para ela dar zero, é porque a aceleração tem que ser quanto? Zero. Nula, né? Como eu estou falando de vetor, é o vetor nulo. Então, ó, se a velocidade é zero, o corpo está parado. Olha a caixinha. Caminha, caixinha, anda. Para ela variar a velocidade, tem que ter o quê? Aceleração. Por quê? Essa caixinha só vai ganhar velocidade quando eu acelerar ela, colocando nela o quê? Uma força. Aí é que ganha o quê? Velocidade. Se um corpo está parado e ele passou a ter movimento, ele variou a velocidade de zero para alguma coisa, não? E no vetor velocidade não existe velocidade negativa. Se você vê uma coisa assim, ó, a velocidade é menos 10 metros por segundo, é porque se fosse 10 ela estaria andando em um sentido. Aí menos 10 é 10 andando no sentido oposto. Para vetor, não existe vetor negativo. Se algum vetor vier com sinal negativo, quer dizer que ele está no sentido oposto. Então peraí, professor. Condição de repouso. Se eu estou em repouso, o vetor velocidade é quanto? Zero. Se ele não vai sair do repouso, é uma condição de equilíbrio. A força resultante é quanto? Zero. Vamos botar bem aqui, ó. Imagina que aqui, ó, é Carol sentadinha, ó. Eita, Carol, tá sentada. Ela tá parecendo com um bloco, viu, Carol? E aqui, Carol. Pessoal, quais são as forças que estão agindo nesse bloco? Cuidado, tem força. Só que a resultante delas é quanto? Zero. Toda vez que tiver massa, já está agindo em cima dela uma força o quê? Peso. Que é uma força gravitacional. Aqui nós vamos ter a força peso. Deixa eu botar o nome, né? Peso. E ela está em contato com o solo, tá? Se ela está em contato com o solo, ela tem uma força de contato. As forças, pessoal, existem na natureza aos pares. Então, se você exercer uma força em alguma coisa, a coisa exerce uma força em você. Quantas forças da mesma natureza existem? Sempre são duas. É um par de ação e reação. Ó, eu empurro o quadro e o quadro me empurra. Alguém saiu do lugar? Não. Então estou numa condição de quê? De equilíbrio, porque nossa velocidade é quanto? Zero. Dizer que a velocidade é zero é dizer que não existe força no corpo? Não, existe. Só que essas forças são vetores? São não. As forças não são vetor não. Ó, botei uma força para frente. Direção horizontal para frente. Botei no quadro. Sempre são dois corpos interagindo. A força ela só existe se tu tiver dois corpos. A força que eu faço no quadro fica no quadro. E o quadro diz assim: gordinho, tá fazendo uma força em mim? Estou uma força também. E essa força tem o mesmo valor, que é o mesmo módulo, tem a mesma direção e tem sentidos o quê? Opostos. Só que existe aos pares. Então uma fica num corpo e a outra fica no outro. Nunca um par de ação e reação fica no mesmo corpo. Preste atenção. Se tiver massa, a terra chupa.
Tudo que tem massa já tem força-peso. É a força mais fácil de colocar. Ela sempre está apontando para onde? Para o centro da Terra, para baixo. Ela está em contato com o chão? Tá. Aí tu faz assim. O bloco está, ó, fazendo uma força no chão. E o chão fala o quê? Ah, rapariguinha, tá fazendo uma força em mim? Pois toma uma força também. Aí ela toma. Que força é essa? Uma força de contato, chamada de força o quê? Normal. Mas aí vamos ver força, tá bom? Mas não está parado? Se essa força normal ganhasse da força peso, o bloco começava a subir. O bloco sobe ou continua parado? Parado. Por quê, professor? Porque a força resultante é a força que está para cima menos a força que está para baixo. Só que elas são o quê? Iguais. Então a força resultante dá quanto? 0. Aí tu traz P. O peso vem positivo. O peso é igual à força normal. E por isso que o bloco fica parado. Isso é uma condição de equilíbrio. Todas as condições de equilíbrio é só tu fazer. As forças para cima são iguais às forças para baixo. Ou se você empurrar um bloco, aí tu empurra esse bloco com uma força F. Mas se for muito caroçudo aqui embaixo, é difícil. Então aqui, ó, vem outra força de contato empatando, que é chamada de força de atrito. Não se preocupe, nós já vamos ver isso mais na frente. Se F for igual a FAT, é porque está em equilíbrio. Mas tu percebe que as forças estão no eixo Y e no eixo o quê? X. Se tivesse uma força para cá, tu precisaria dessa força. Ia ter uma componente X e outro Y. Então, para manter um equilíbrio, é sempre assim. As da esquerda são iguais às da direita. As para cima são iguais para baixo. E aí tem uma condição de equilíbrio. Parado. Se ele disser assim, o corpo está em equilíbrio, levanta logo a mão para o céu. Muito obrigado, Senhor, porque os vetores que estiver para cima são iguais aos que estão para baixo. E os que estiver para a direita é igual aos que estão para a esquerda. E os que estiver torto, a gente decompõe para ficar reto. Como é que decompõe? Se tiver com um ângulo, cosseno. Se tiver sem um ângulo, seno. Está começando a clarear, não tá? Mais ou menos. Essa é a primeira condição de equilíbrio, parada. Ou seja, tem força no corpo? Tem, olha as forças aqui. Só que uma anula a outra e a resultante dá quanto? 0. Toda vez que a força resultante dá 0, é porque não tem aceleração. Estou numa condição de equilíbrio. Como é que eu resolvo? As para cima são iguais para baixo. As para o lado são iguais para o outro. E quem estiver fora, não bota nos eixos e faz as do lado igual do outro. De cima para baixo. Entendi. Estou começando a entender, professor. Está começando a clarear bem pouquinho, devagarzinho. Não tem problema não. Vamos devagar, no seu tempo. A ideia é demorar no começo, para você entender o começo, para depois a gente andar sabendo de tudo. Aí se você souber de tudo, fica menos difícil. A outra condição de equilíbrio é quem? É o movimento retilíneo e uniforme. Professor, quem é o movimento retilíneo e uniforme? Para os mais íntimos, chamam isso de MRU. Movimento retilíneo e uniforme. Olha só, nem sempre o pessoal pensa assim, não, a condição de equilíbrio é estar em repouso. Não, pode ter movimento. O que eu não posso ter é o quê? E se eu não tenho uma aceleração, a força resultante é quanto? Eu posso simplesmente dizer assim, se eu polir essa mesa e deixar ela perfeita, altamente lisa, numa situação hipotética, e eu empurrar esse pincel, ó, não vai ter força de atrito. Aí ele vai andar para sempre com a mesma velocidade. Preste atenção. Traduzindo a palavra movimento. Movimento quer dizer o que na física? Velocidade. Aí retilíneo, ele não vira curva, anda sempre em linha reta.
E uniforme quer dizer o quê? Quer dizer que o módulo desse vetor velocidade é sempre constante. Ou seja, nunca essa velocidade vai variar. E quem é o responsável por variar, por mudar o valor da velocidade? A aceleração. Se a velocidade vai ter um valor sempre constante, é porque a aceleração é quanto? E se a aceleração é quanto, ou é zero, quanto é, Francisca, meu amor? Massa vezes zero, é porque a força resultante é quanto? Ah, professor, eu estou começando a entender. Então, para ser condição de equilíbrio, obrigatoriamente não pode ter aceleração. Você sabia que você só sente a aceleração? Você não sente a velocidade. Já andar de avião? Sim. Já andar? Todo mundo? Quando você sobe no avião, ele está em repouso. Aí para ele levantar voo, ele tem que acelerar até atingir 270 km por hora. Então a aceleração é muito forte. Aí quando ele está levantando voo, você. Quando ele sobe, que vira a curva, que se posiciona, ele vai viajar sempre em linha reta, porque não tem trânsito, né, lá em cima. Ele vai em linha reta, porque uma linha reta é a menor distância possível, para economizar o máximo de combustível. Aí ele pega, estabiliza a velocidade aí nos 800, 900 km por hora e não varia essa velocidade e vai em linha reta. Em que movimento ele está? Esse. Então dentro do avião, tu pode fazer o que tu quiser. É como se tu estivesse sentado nessa cadeira. Agora, na hora que o avião virar a curva, aí tem uma aceleração centrípeta. Aí tu virou a curva. Tu sente, porque agora tem aceleração. Virou a curva. Agora, se for em linha reta, sem mudar a velocidade, é a mesma coisa. Ah, estou sentado numa cadeira. Condição de quê? De equilíbrio. Ah, professor. Então, ó, se eu empurrar esse bloco numa superfície sem atrito. Se eu empurrar esse bloco numa superfície sem atrito, pessoal, tem velocidade para ele. Então ele vai trafegar com uma velocidade V, só que essa velocidade será o quê? Constante. Se ele disser assim, ei, a velocidade é constante, então tu já tem uma condição de equilíbrio. E sempre as para cima são iguais às para baixo. As para o lado é igual às para o outro. Se estiver fora do eixo, faz a decomposição e volta no eixo. Mas de início não precisamos fazer isso. Só quando a gente chegar em movimento oblíquo. Mas eu já estou passando para vocês. Quais são as forças que estão atuando nesse bloco de massa M? Se tem massa, tem o quê? A terra chupa. Pula para tu ver se a terra não te chupa. Pula, a terra chupa. Moral da história, quem é a terra? A chupadora universal. Está em contato? Tá. Então tem força o quê? Normal. Se não tem atrito, não tem força de atrito. Vou botar aqui. Então só tem força aonde? No eixo vertical. Aí é uma condição de equilíbrio? Sim. Aí você faz o quê? As para cima deverão ser igual às para baixo. Aí tu já resolve. Se cair, condição de equilíbrio. Só que ele não vai dizer, ó, tá em equilíbrio. Não, ele vai dizer assim, o corpo está em repouso. Aí tu já sabe que está em quê? Em equilíbrio, que é a primeira condição. Aí ele vai dizer bem assim, o corpo se movimenta com velocidade constante numa pista reta e horizontal. Condição de equilíbrio. As para cima é igual as para baixo, as para o lado é igual as para o outro. Ficou claro isso?